As três linhas que formam a letra Rei correspondem às três vestimentas. A linha superior, horizontal, está ligada ao pensamento. Já a linha vertical, à direita, está ligada à fala. E a outra linha, aquela separada, é o pé solto, a ação. A linha da fala, ela está ligada ao do pensamento, porque estão diretamente relacionadas, né? Você fala o que você pensa. Já a ação é aquela linha separada do rei, que reflete uma profunda verdade sobre a natureza da ação, pois sabemos que muitas vezes existe uma brecha entre o pensamento e a ação. No início da criação, quando a luz infinita preenchia toda a realidade, Deus contraiu a sua luz para criar um espaço vazio, oco, como se fosse o lugar necessário para a existência dos mundos finitos. Para este vazio, Deus atraiu de maneira figurada uma única linha de luz, da fonte infinita. Este raio de luz é o segredo da letra Vav. Rei é a quinta dimensão. Essa letra corresponde a uma das letras do nome inefável de Deus. Ela está presente 2 vezes no tetragrama sagrado, certo? Ela representa também a criação dos mundos, tanto o mundo presente quanto o mundo vindouro. E eles estão representados pela letra Iá, que também é um dos nomes de Deus. Então, segundo o pensamento judaico, foi com as 2 letras do nome sagrado, Iá, que Deus criou os 2 mundos. Vai mostrar aqui em hebraico aí para vocês, né? Porque para quem me acompanha já conhece as letras. Quem não me acompanha ainda, volta lá e assista. Em Isaías capítulo 26, versículo 4, está que foi com Iá que Deus criou os mundos. Então, cada letra corresponde a um mundo. A letra Rei corresponde ao Olam Azê, que é o nosso mundo atual. E o Yud representa o Olam Abá, que é o mundo vindouro. E por que nosso mundo se assemelha ao Rei? Porque ele tem 2 portas. Pode ver lá, né, os espaços que formam a letra Rei. Eu vou colocar a imagem e vou colocar a seta para vocês verem. Né? Então, a gente tem uma porta abaixo e a outra acima. Esse mundo, então, ele foi feito de uma forma que é fácil cair espiritualmente. Então, entendemos que a pessoa, ela tem ali o livre-arbítrio, mas ela tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa, ela pode escolher em qual porta ela quer sair, né? Se ela escolher a saída de baixo, né, prefigurando então aí a queda espiritual, como eu falei, ela pode retornar novamente e entrar pela porta de cima. Mas a pergunta é como? Através do Teshuvá, que eu até já mencionei sobre ele em algum vídeo aí anterior, que é o arrependimento. Então, através do arrependimento, a gente consegue voltar pela porta de cima. E não é necessário nenhum esforço para pronunciar o Rei. Já percebeu? É apenas um sopro. O Rei, ele representa o sopro de Deus, conforme está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E o sopro de Deus soprava sobre a face das águas. A letra Rei é a única no alfabeto que, para ser pronunciada, você não mexe nem a língua, você não mexe os lábios, os dentes, você não mexe nada. Rei. Você não faz força para pronunciar praticamente, né? Sua pronúncia ela é parecida com o H de house em inglês. E isso remete que tudo que foi criado no universo não teve esforço nenhum. Outra coisa interessante do Rei é quando Deus ele mudou o nome de Abrão para Abraão, né, que no hebraico é Avraham, é acrescentado um rei. E para quê? Para que ele se tornasse fecundo. Então, essa letra, ela alterou o destino do patriarca Abraão. Então, rei é a fonte da fecundidade. Sabemos que Abraão, ele não tinha filhos e depois da aliança, ele concebe. Ele era estéril, né, e depois do rei, ele se torna fértil. Olha lá em Gênesis 17, versículo 4. Teu nome não será mais Abraão, mas será doravante Abraham, e será um pai de multidão de nações, né? Esse é o significado do nome Abraão. Mas para procriar é preciso de 2 pessoas. Então Deus, ele muda o nome de Sarai para Sara, onde é acrescentado um rei no final do seu nome. Sarai, tua mulher, ela não mais chamará Sarai, mas Sara, ver em Gênesis 17, versículo 15. E assim, os 2 reis
são a combinação de toda a criação. Olha que profundo e que bonito. Na gramática, né, na língua portuguesa, a gente tem vários artigos, certo? Como o, a, os, as, né? Então, uns, né? Então temos artigos definidos e artigos indefinidos, certo? Já no hebraico, só existe um artigo, que é representado pela letra rei. Então, se, por exemplo, a gente for falar a palavra shalom, que significa paz, né? Acho que todo mundo já sabe, conhece. A gente fala ha-shalom, né? Seria a paz. Então, no começo de uma palavra, ele é artigo, mas no final ele se torna um sufixo e geralmente ele indica uma palavra no feminino, tá? Ele também pode, no início ali de uma frase, servir como interrogativo, né? Quando você quer fazer uma pergunta, e aí a gente pode dizer que toda atividade intelectual ele começa por um questionamento. A questão é o fundamento de toda a compreensão, e o rei é o símbolo da inteligência que começa pela pergunta e provoca ali uma resposta. Então podemos partir de um princípio que cremos que tudo sabemos, porém chegamos à conclusão de que nada sabemos, né? Essa é uma premissa aí de um filósofo, Sócrates, né? Só para fazer aí uma analogia para vocês. O rei também é colocado no início do verbo ser. E aí, fazendo uma ligação à Torá, quando Deus ele fala que ele é aquele que é, que foi e que será, então todas as conjugações do verbo ser, no passado, no presente e no futuro, correspondem sempre ao rei. O rei ele tem a numerologia de 5, né, metade de 10, a gente sabe que 10 é um número também aí cabalístico, né? Está ligado aos 5 livros da Torá e também aos 5 níveis da alma humana, né, que a gente já falou aí no módulo das almas, né? Ele também está ligado à quinta essência, ou aquele que ultrapassa os 4 elementos, ou seja, ele significa que existe uma dimensão que vai além da natureza, né? É o mundo da quinta dimensão, é o mundo da essência das coisas, é o que se chama de santidade, ou algo que está além do nosso mundo. Letra Vav corresponde à 6ª letra do alfabeto hebraico e ela tem o som de V, como eu falei. No hebraico, quando você quer usar a conjunção E, usa-se o Vav. Tá? Então essa letra ela pode ter vários sentidos, né? Como o tempo, como a duração. O tempo que é representado pelo Vav, ele está ligado ao espaço, né? Um tempo ali limitado. Ele também designa a coordenação do espaço, o alto, o baixo, as 4 direções, né? Que são as 6 dimensões, na verdade. Então representa as 6 dimensões que eles consideram, né? Norte, sul, leste, oeste, e fala também em cima e abaixo, tá? Na Kabbalah. Então 6 dias da criação também. E conta o Midrash que o faraó, né, aí para quem não sabe, também tem na Bíblia, né, ele queria matar então as crianças judias, então Deus, ele tornou as mulheres férteis e aí elas acabaram cada uma tendo 6 filhos, né, representando então algo completo, ou seja, é a plenitude, tá? Então o Vav ele representa isso. O Vav ele é considerado conversível também, mas como assim? Vamos entender. Quando você usa uma palavra no futuro, por exemplo, né, eu serei, e no início você coloca o Vav, que é uma conjunção E, né, a frase ela já não é mais eu serei, e sim eu fui. Sendo assim, eu fui se tornará eu serei. Gente, é bem complexo isso, tá? Mas vamos com calma aí que a gente chega no entendimento. Um exemplo no início da Torá, conforme está escrito, e Deus disse, seja luz, e foi luz. Então a gente fazendo uma análise ali daquele versículo, a luz que foi, ela não é a mesma quando se diz seja luz, né? Então na exégese judaica, o termo que seja e foi representam ideias opostas, ou seja, é uma ideia de futuro onde há uma esperança e que tudo ainda pode acontecer, mas quando se diz foi, certo? No passado, nada mais pode ser mudado, é algo que ficou lá no passado. Então Deus, ele desejou um mundo ideal quando ele disse que seja luz. Porém, no nosso mundo, esse ideal é irrealizável e essa luz não é perceptível aqui embaixo. Ela está somente reservada aos justos. Assim ensina o Talmud que nós devemos nos contentar com essa luz,
que foi. Então seria a diferença entre o ser e ter sido aquilo que nós esperamos e aquilo que acontece, tá? Outro sentido dessa letra é ligar então duas palavras, né? Eu falei, né, no versículo, por exemplo, Deus criou os céus e, o E aí é o Vav, a terra, né? Então eu falei lá atrás que ele funciona como uma conjunção, né? Nesse caso, o Vav, ele não tem sentido de inversão, como no exemplo anterior. Ele simplesmente significa e. Vamos lembrar também o formato da letra? Vou colocar uma imagem aqui. Então ela lembra, olha só, um gancho, se você reparar, né? E se você ler na Bíblia hebraica, né, eram os ganchos que seguravam as tapeçarias do tabernáculo, que se chamavam vavim, que é o plural de vav. O vav, ele também representa a Torá, mas em especial a Torá oral, pois uma vez que ela representa o tempo e o espaço, ela também representa a comunicação, que é algo ali que se passa e se desvela no tempo e no espaço. A nossa Torá, então, ela é aquela que desce em direção ao homem e desce em forma do vav. É bem profundo isso aí, né? Bem filosófico. Assim diz também que as tábuas da lei, elas mediam 6 palmos por 6, né? Então, representando aí também o Vav. E o Vav, ele representa os 6 livros da Torá. Mas, como eu falei, não a Torá escrita, tá? Que são 5 livros, e é representada pela letra rei, como eu falei, mas a Torá oral. Essa letra, ela compõe uma das 4 letras também do nome de Deus, né? No tetragrama sagrado lá. Então, segundo os rabinos, as 2 primeiras letras, elas representam aquilo que está oculto, o que não nos é revelado, e o Vav e o segundo rei são as coisas visíveis para nós. Ou seja, tudo começa pelo Vav, aquilo que é revelado. O Vav é ao mesmo tempo uma consoante e uma vogal, né? Como eu até já mencionei aí nos vídeos anteriores, né? Dependendo ali dos pontinhos, ele pode ter som de O ou U. O valor numérico de 6, também como 6 dias da semana, que pode significar também a marcação do tempo, né? A semana também tem 6 dias, o 7º não conta, porque é o dia que Deus ele descansou. E para o judaísmo, né, o mundo também tem 6.000 anos. Fala-se também que foram aí 6.000 hebreus que saíram do deserto, né? Então muitos historiadores do mundo sumérico, lá na época do Código de Hammurabi, eles apontaram que o número 6 possuía um valor particular, ou seja, que expressava a ideia de muito, né? Tanto que aí alguns arqueólogos consideram que o número de hebreus que deixou o Egito, de 600, significa que eram muitos, na verdade, tá? Então aí uma curiosidade aí da arqueologia para vocês. Então 6, então, é o número do mundo material e perfeito, e 7 já seria o número da santidade, porque ele prefigura o Shabá. Mas agora falando de números, fazendo então uma correlação, né, e não agora do ponto de vista cabalístico, mas por exemplo, o relógio ele funciona sobre o 6. Em geometria temos 360 graus e subdivisões em 90 em 6. E as horas elas são múltiplos de 6 também. Por isso esse número ele está relacionado aí a um mundo perfeito. O número 6 também ele aparece frequentemente na Torá, né, na Bíblia, tá? Por exemplo, a visão de Isaías sobre a revelação do trono celeste, no qual os anjos ali eles estavam em volta e eles tinham 6 asas. Eu também já falei de Eva, se não me engano foi no vídeo passado, que ela era chamada de Raiá, né? Então ela tinha um Yud, né? E ela era a mãe de todos os seres vivos, né? Porque a gente sabe que Raiá vem de vida. Porém, depois aí da sua queda, do pecado, o seu nome deixa de ser Raiá e passa a ser Rava, que é Eva em português.